Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo, vamos trabalhar o livro 2 de História e Geografia. Vamos fazer a disciplina de Geografia, páginas 82 a 91. Unidade 2, População Brasileira, Cultura e Trabalho. Um país diverso. O Brasil foi formado por muitos povos. Todos eles ajudaram a construir um país bem diferente. Essa diversidade pode ser percebida nos habitantes do nosso país, em seus costumes e nas atividades realizadas por eles. Agora você vai conhecer um pouco sobre a população brasileira e vai aprender também sobre a nossa cultura. Observe nessas fotos a diversidade das pessoas, a estatura, a cor da pele, o cabelo, as diferentes etnias, certo? Capítulo 6, a formação da população brasileira. A população brasileira se formou a partir da influência cultural de vários povos. Porém, antes da chegada dos portugueses e de outros povos, já existiam habitantes em nosso país. Leia a seguir um trecho da canção Sob o Mesmo Céu e descubra quais povos originaram a população brasileira. Sob o mesmo céu, cada cidadão é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta. Na nossa aula online, eu vou colocar essa música para vocês analisarem e refletirem sobre ela, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre o Trocando Ideias. Quais povos deram origem à população brasileira? Levante hipóteses. Pensem um pouquinho. Vamos lá? Quem pensou nos povos indígenas, portugueses e africanos, acertou. Segunda pergunta: quais são as influências desses povos na população brasileira atual? Então, no que esses povos nos influenciaram e continuam nos influenciando ainda hoje na nossa cultura brasileira? Pensem um pouquinho. Quem pensou nos costumes, danças, religião e comidas, acertou. Muito bem. Continuando. Um país grande e populoso. Peço que grifem o primeiro parágrafo, esse que eu vou ler agora. Todos os dias, quando você sai de casa para ir à escola, você vê muitas pessoas andando pelas ruas, não é mesmo? O conjunto dessas pessoas e de todas as outras que vivem no território brasileiro formam a população do nosso país. Para estudar uma população, é preciso fazer algumas perguntas, como: qual o seu tamanho? Como ela se formou? Quais são as suas influências culturais? Em 2019, a população brasileira era de aproximadamente 210 milhões de habitantes, distribuídos nos estados, municípios e Distrito Federal. Por isso, podemos dizer que o Brasil é um país populoso, pois é composto por um número grande de pessoas. Veja o mapa a seguir, que mostra os 6 países mais populosos. Peço que observem a legenda. Está marcando do número 1 ao número 6. Então, vamos lá. Número 1. Primeiro país mais populoso, China. Segundo país, a Índia. O terceiro são os Estados Unidos.
Quarto país, a Indonésia. Quinto país, o Brasil. E o sexto país, o Paquistão. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Com uma população tão grande, os habitantes do Brasil apresentam uma rica diversidade de características culturais e físicas, como a estatura, cor de pele, tipo de cabelo e etc. Quem são os brasileiros? A diversidade da população brasileira é resultado da influência de muitos povos, como os indígenas, os portugueses e os africanos. Ao longo do tempo, esses povos habitaram as terras que atualmente fazem parte do território brasileiro e ajudaram a construir o nosso país. Vamos conhecer mais sobre eles? Peço que vocês, crianças, grifem cada parágrafo que eu vou ler agora. Indígenas, portugueses e africanos. Os indígenas foram os primeiros povos a habitar as terras que hoje fazem parte do Brasil. Acredita-se que milhões de indígenas viviam no território brasileiro, principalmente no litoral, antes da chegada dos portugueses. A partir de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e iniciaram o processo de ocupação e exploração dos recursos naturais. Com o passar do tempo, nasceram brasileiros, descendentes de indígenas e de portugueses. Milhões de africanos escravizados foram trazidos ao Brasil. Inicialmente, a presença deles se deu de forma mais intensa no litoral, como a dos indígenas, principalmente em terras que hoje pertencem aos estados da Bahia e do Pernambuco. Os africanos também contribuíram para a formação da população brasileira, assim como os indígenas e os portugueses. Atividades. Agora é com você. Observe as imagens abaixo e responda ao que se pede. Quais características da população brasileira você identifica nas imagens? Crianças, neste exercício eu quero que vocês observem as pessoas. Quais são as características das pessoas? Cor da pele, estatura, cor do cabelo? Então, pensem um pouquinho sobre esse assunto e escreva essas características na resposta da questão, ok? Já o exercício número 2, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a população do seu estado e não vão registrar aqui no livro. Eu coloquei a seguinte informação: fazer uma pesquisa no caderno, onde deverá constar o número de habitantes, do nosso estado, a formação da população, então quais povos originaram a formação da população do nosso estado e quais características culturais vocês conseguem perceber nessa população. Façam a questão número 2, então, no caderno de geografia, e eu vou fazer a correção na aula do dia 26/6, sem ser nesta sexta-feira, mas na próxima. Então, tem bastante tempo para que vocês pesquisem a questão número 2, tá certo? Continuando. Diferenças e semelhanças entre os brasileiros. O contato entre os povos ocorreu de diversas maneiras em todo o Brasil. Assim, podemos dizer que existem diferenças e semelhanças na população brasileira. Os brasileiros, em sua maioria, falam a língua portuguesa. Porém, em algumas cidades e estados, é possível perceber jeitos de falar com sotaques
e expressões próprias. Também há diferenças na culinária, nas festas populares, na música, dança, etc. Veja alguns exemplos a seguir. Na culinária, a primeira representação, nós temos a moqueca, que é um prato feito em vários estados brasileiros. Porém, existem formas diferentes de prepará-lo. No estado da Bahia, utiliza-se azeite de dendê, ingrediente de origem africana. Já no Espírito Santo, usa-se o óleo de urucum. Na segunda ilustração, temos a mandioca. Então, o hábito de comer mandioca faz parte da cultura indígena, mas atualmente esse alimento é consumido em todo o Brasil. Em alguns estados, a mandioca é chamada de macaxeira ou aipim. Agora, manifestações culturais. Na primeira imagem, nós observamos o carimbó, que é uma manifestação cultural do estado do Pará, que mistura influências indígenas, portuguesas e africanas. É uma fotografia do ano de 2017. Na segunda imagem, nós temos a festa junina. É celebrada por muitos brasileiros e foi introduzida no nosso país pelos portugueses. Festa junina em Guarulhos, São Paulo, no ano de 2018. Outra característica da população brasileira é que as pessoas estão distribuídas de forma irregular no território do país. Enquanto existe um grande número de habitantes em alguns estados, em outros o número é reduzido. Por exemplo, segundo uma pesquisa realizada em 2019, o estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil, com aproximadamente 46 milhões de habitantes, enquanto o estado de Roraima é o menos populoso, com 605 mil habitantes. Uma realidade marcada por contrastes. As riquezas do país são divididas de forma desigual. Assim, nem todos os brasileiros possuem condições econômicas para pagar suas despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, lazer, etc. Isso gera diferenças nas formas de moradia da população brasileira, como você pode observar nas imagens a seguir. Crianças, olhem atentamente para essas duas imagens. A primeira, apartamentos de luxo na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, em 2017. A segunda imagem, nós temos a comunidade do Vidigal, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Essa diferença também é uma consequência do crescimento populacional que aconteceu ao longo dos anos. Agora é com você, é uma tarefa que vocês irão realizar e me apresentar somente no dia 26/6. Certo? Mesmo assim, eu gostaria que vocês já fizessem quando assistissem esse vídeo, para não acumular. Vou explicar as questões. Número 1. Compare as fotografias e responda aos itens a seguir. Que diferenças você observa entre as moradias das duas imagens? Então, vocês vão observar novamente, atentamente, as duas imagens para responder essas questões. Letra B. O que poderia ser feito para reduzir essas diferenças? Então, pensem um pouquinho e respondam essas duas questões. Explore seus conhecimentos. Também são atividades que vocês mostrarão somente no dia 26/6. Leia o texto abaixo e responda aos itens a seguir.
O Diário Oficial da União, traz a mais nova estimativa da população brasileira, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com os dados, o país já conta com mais de 210 milhões de habitantes, quantidade superior aos 208 milhões registrados em 2018. 13 estados estão no topo da lista dos mais populosos. São Paulo lidera com 45.919.049 habitantes. A capital do estado tem hoje 12.252.023 pessoas. Em seguida, vem Minas Gerais, com 21.168.791 de habitantes. E o Rio de Janeiro, com 17.264.943. Após a leitura do texto, vocês deverão responder as questões. A. Qual é o assunto tratado no texto? B. O que aconteceu com a população brasileira no ano de 2019, quando comparada ao ano de 2018? Letra C. Quais são os estados mais populosos do Brasil? E por que esses estados são considerados populosos? Então, leia novamente, com bastante atenção, o texto para responder essas questões. Número 2. Sobre o processo de formação da população brasileira. Então, aqui estão os conteúdos já trabalhados neste capítulo. A. Quais são os principais povos que ajudaram a formar a população brasileira? B. Dê exemplos de como é possível identificar a influência desses povos no nosso país. Então, aqui vocês podem citar exemplos de danças, de comidas, de crenças, certo? Lembrando que é uma lição para ser apresentada no dia 26/6, tá certo? Finalizando este capítulo, o para relembrar. Neste capítulo, você aprendeu que o Brasil é um país grande e populoso. Que tal relembrar o que você estudou sobre a formação da população brasileira? A população brasileira foi formada por vários povos diferentes. Por isso, os brasileiros possuem semelhanças e diferenças entre si. Além disso, o território do país não é ocupado da mesma forma, pois existem estados mais populosos do que outros. Os portugueses chegaram oficialmente ao Brasil no ano de 1500. Eles administraram o território e deixaram as suas influências culturais. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas habitavam as terras que hoje compõem o Brasil. Com a vinda deles, iniciou-se o processo de formação da população brasileira. Os africanos, que foram escravizados e trazidos ao Brasil, também contribuíram para a formação da população brasileira. E assim chegamos ao fim do capítulo 6 de Geografia. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Façam todos os exercícios atentamente e qualquer dúvida vou esclarecer na aula online, ok? Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.